Bom, a gente agora vai para Brasília porque o Senado deve votar ainda nesta segunda-feira o teto para o ICMS dos combustíveis. Como é que esse assunto vai ser discutido agora em Brasília? A proposta, será que pode resolver a alta dos combustíveis aqui no país? Paola Cuenca com as informações. Paola. Olha, essa é a pergunta que todos gostariam de ter a resposta. A aposta dos parlamentares e também do governo que apoia esse projeto que vai ser votado hoje aqui no Senado Federal é de que essas mudanças a respeito do ICMS possam baixar, de fato, o preço dos combustíveis para o consumidor final, para a população que vai lá abastecer o seu veículo nos postos de combustíveis. Esse projeto que vai ser votado é aquele que a gente já tem falado há alguns dias e que teve, inclusive, a sua leitura feita pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, na última sexta-feira aqui no Senado Federal. É o projeto que tenta limitar o ICMS dos combustíveis, transporte coletivo, energia elétrica e telecomunicações a 17%. É uma tentativa, então, de fazer com que, baixando o valor do ICMS, o valor do combustível para o consumidor final também acabe reduzido. Cabe a gente lembrar também que nessa proposta, pelo que o senador Fernando Bezerra Coelho leu na última sexta-feira, ele também incluiu nesse texto que foi aprovado já na Câmara dos Deputados, também outros pontos que vão fazer com que a redução de PIS e COFINS para gasolina e para etanol também sejam votados aqui no Senado já nesse projeto. Mas olha, cabe a gente lembrar também que até meio-dia os senadores ainda podem protocolar emendas a respeito desse texto no sistema do Senado Federal. Então, como a sessão está marcada para acontecer a partir das 2h da tarde, é possível que essa votação aconteça só mais para tarde, porque ainda o senador Fernando Bezerra Coelho precisa fazer análise dessas emendas. Até agora, 40 emendas já foram protocoladas no sistema do Senado. Então, tem uma análise bem grande aí para ser feita. O que também consta na pauta de hoje da sessão plenária do Senado é aquela PEC, a proposta de emenda à Constituição, que trata sobre os biocombustíveis, para tentar continuar mantendo a vantagem competitiva dos biocombustíveis em relação à gasolina, no caso do etanol, por exemplo, agora com essas mudanças a respeito no regime do ICMS. Vamos aguardar essa tarde, porque ela vai ser bem longa aqui no Senado. É verdade, a gente vai acompanhar com a Paola Cuenca, toda a nossa equipe de Brasília. Agora a gente gira aos comentaristas, Cristina Grêmio, o que esperar desta análise e toda a reação ainda dos governadores, porque não querem abrir mão de receita, como sempre. Tiago, os governadores vão continuar esperneando. Eu queria lembrar o que disse o nosso analista econômico hoje mais cedo aqui no jornal, o Luiz Arthur Nogueira, falando, e ele estava apenas fazendo uma análise econômica e não política, mas falando o que está em jogo aí é o favorecimento aos brasileiros mais pobres, aqueles que estão sofrendo mais com a inflação, e aí a inflação em geral, não é só dos combustíveis, porque aí tem gente que vem com aquela conversinha, pobre não tem carro, não abastece, usa transporte coletivo, o preço das passagens acaba ficando mais caro, em alguns lugares já houve reajuste, porque as empresas de ônibus convencem os prefeitos que precisam aumentar, porque faz parte, obviamente, combustível da composição do preço da passagem, e principalmente os alimentos ficam mais caros, porque vamos lembrar, além da quebra na safra por conta de questões hídricas, da crise hídrica que a gente sofreu, junto com pandemia, com guerra, com tudo mais, tem a questão do frete. Então, todos os alimentos são transportados das regiões produtoras para as cidades consumidoras e nós todos pagamos por isso quando o combustível está mais alto. Governador que está contra a redução de impostos nesse momento para amenizar um pouco o aumento do preço dos combustíveis está indo contra a população, especialmente a população de baixa renda. E aí pode dizer o que quiser na campanha. O eleitor está atento às notícias e está sabendo quem fala a verdade, quem fala a mentira quando diz eu estou lutando para melhorar as condições de vida do brasileiro mais pobre. Quem está lutando nesse momento é o governo que já retirou impostos federais de uma parte dos combustíveis, está propondo retirada de mais e quer também colaboração nos estados, obviamente. Pois é, o que a Cristina ressaltou é absolutamente verdadeiro, ou seja, os governadores, aliás, muitos deles, para não dizer todos, fizeram aquela política do fecha tudo, fica em casa, economia a gente vê depois. Então já foram os grandes responsáveis pelo agravamento da situação econômica da sociedade brasileira. Mas, não obstante tenham sido os culpados por isso,
receberam muito dinheiro do governo federal, praticamente R$1 trilhão em repasses para a pandemia, para comprar equipamento, para manter UTI, e nem todos os governadores, arrisco a dizer que muitos deles, entesouraram o dinheiro, guardaram o dinheiro para usar na eleição. Outros guardaram uma parte do dinheiro, mas também gastaram para pagar seus compromissos, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que pagou salário com o dinheiro da pandemia. Ou seja, eles estão com cofres abarrotados com dinheiro vindo do governo federal. Para além disso, com o aumento da arrecadação fruto do aumento do combustível, só de janeiro a março desse ano foram 32 bilhões de reais a mais nos cofres dos governos estaduais. Ou seja, não há a menor desculpa para que governadores não concordem com a redução da forma que está sendo proposta. E esse pedido de compensação pelo governo federal é completamente descabido, não tem sentido. O dinheiro é do contribuinte. Aqui não se trata de dinheiro do Estado, dinheiro da União. O dinheiro é do contribuinte, que o Estado pega, utiliza e devolve para o contribuinte quando não desperdiça ou não rouba. Portanto, essa é uma questão importantíssima. Precisa votar o ICMS e precisa, como foi citado aqui também na PEC pelo senador Fernando Bezerra, manter a competitividade dos biocombustíveis, em especial o etanol. Nós temos o etanol, combustível renovável, que emprega milhares e milhares de brasileiros nas fazendas, nas usinas, na distribuição, que melhora a qualidade do ar nos centros urbanos. Nós temos que manter a competitividade do etanol. Este, sim, é um produto genuinamente brasileiro e que precisa, a qualquer custo, ser defendido por todos.